fazendo um convite para adorar o nosso Deus, amém? Se quiser ficar de pé, fique, louve. Estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Boa noite a todos que estão aqui na igreja, aos que nos acompanham em casa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o momento de louvar o nosso Senhor, de engrandecê-lo e também de ouvir a palavra. Amém? Que conforta o nosso coração, que nos dá discernimento, para a gente tocar a nossa vida conforme seja a vontade de Deus. Amém? Eu vou ler um pedacinho do Salmo 147, vou ler pedacinhos dele que eu separei aqui. Diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião. Então vamos continuar louvando e engrandecendo o nosso Deus, amém? Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
ter Ele como foco na nossa vida, em tudo que a gente faz, viver por Ele. Às vezes a gente confunde um pouquinho a nossa vida, né? A gente acha que é dono da nossa vida, vou trabalhar para mim, mas estava lendo bastante ontem e vi um filme que até recomendo, já viu na igreja uma vez, recomenda você ver 2 ou 3 vezes, que é o filme de Paulo. Eu vi ontem com muito cuidado, quero ver de novo, porque eu achei espetacular. E o que ele fala, viver por Deus e morrer por Deus, né? Isso que é importante. Ele teve a vida que ele levou, né? Depois ele vê quem que importou para mim. Então, às vezes, a gente se perde um pouquinho no caminho. É normal, somos seres humanos, pecadores, mas é importante ter o foco na nossa vida. Viver e morrer por Jesus. Amém? Então, nesse momento, eu te convido a fazer uma breve reflexão da nossa vida, quando a gente vai orar, para pedir perdão a Deus. Meu Pai, estamos aqui agora em Sua presença, meu Deus. Gostaríamos de colocar nossas vidas, as vidas de nossos amigos, familiares também, Pai, dos que também não estão aqui presentes, meu Deus. Primeiro, te agradecer por tudo, meu Pai, por todas as Suas bênçãos, por tudo que sabemos que tudo que ocorre na nossa vida é porque o Senhor nos dá essa graça, meu Deus, que a gente não merece nada, meu Pai. Mas agora, primeiramente, eu quero pedir perdão, meu Deus, por nossos pecados, pelas nossas falhas, meu Pai. Falhas essas que são repetitivas. Muitas vezes a gente comenta que não vai fazer de novo. E acaba que repetimos o mesmo erro várias e várias vezes, meu Deus. Mas Tu nos perdoa. Só eu quero essa noite pedir, Pai, o Seu perdão e o Teu ensinamento, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o nosso caminho, não o nosso caminho aqui, Pai, esse caminho mundano, meu Pai. Eu quero que o Senhor abençoe nessa vida o caminho estreito que Ele, Pai, que é alcançar a Tua graça ali, meu Pai, que já vem por nós. Sabemos que é de graça, mas a gente quer ter uma vida que Te agrade, meu Deus. Afasta de nós toda a maldade, meu Pai, todo o pecado, toda luxúria, tudo que é de ruim, mundano na nossa vida, meu Deus. Esse amor ao dinheiro, meu Pai. Afaste de nós tudo isso, Pai, toda forma de pecado, meu Deus. Eu te peço perdão pela nossa vida, meu Deus, pelas nossas falhas. E peço principalmente, meu Pai, que o Senhor nos abençoe para que a gente reduza ao máximo nossos pecados, meu Pai, que a gente viva uma vida que agrade ao Senhor, meu Pai. Que eu consiga ser um marido melhor, um professor melhor, um amigo melhor, meu Deus, um filho melhor, um cristão melhor, principalmente, meu Pai, um filho de Deus melhor, meu Pai. Cuide de nossas vidas, meu Pai, eu te peço isso, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, amém. Eu queria agora ler um pedacinho de Romanos. Como eu disse para vocês, eu assisti o filme de Paulo ontem novamente, e fiquei encantado, chorei um monte, e vale a pena. Convido vocês, como eu já falei, assistam novamente, vejam com mais detalhes, vão a fundo, porque é um filme muito rico. E ontem, pesquisando, eu olhei aqui em Romanos, em 5, diz assim: a paz e a alegria. Tenham sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E é esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Essa canção, se você quiser trazer seu dízimo, sua oferta, fique à vontade. Amém?
olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Vamos ler agora o Salmo de número 104. Todos juntos. Vamos lá. Bendiga minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu é grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Põe nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes aos anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste um abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas fugiram. Com a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas de divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem ela se põe a cantar. Do alto de tua morada, regas dos montes, a terra farta-te do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite,
na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Um mar imenso no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã, que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Como só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas, e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja alegrável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e que os perversos deixem de existir. Bendiga a minha alma o Senhor. Aleluia. Amém. Pai, receba, Pai, esse louvor, que é sempre para te honrar e te agradecer, meu Pai. Amém. A igreja pode se assentar? Boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nesta noite, em que a gente se reúne mais uma vez para cultuar ao Senhor e para louvar o nome dEle, que está acima de todos os nomes. Um salmo extenso, né? 30 e poucos versos. Nós estamos talvez mal acostumados, queridos. Um culto em uma igreja reformada. Subir um pouco, né? Isto, para melhorar a transmissão. Acho que ali também, Tiago, por gentileza. Começa, queridos, com uma exposição, uma leitura do... Tem que levantar isto. Aí, obrigado. Com uma exposição, uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo. Os cultos começavam assim nas igrejas presbiterianas, há anos atrás. Havia leitura bíblica para confissão de pecados, leitura bíblica no período pós-confissão, leitura de um salmo como esse que nós fizemos, a leitura da palavra quando se ia pregar. Porque nós precisamos da palavra de Deus. Talvez você tenha tido uma semana muito corrida e não tenha tido tempo de ler a Bíblia em casa como deveria ler. O tempo é muito corrido. Esta é a oportunidade. Todos juntos nos reunirmos e lermos porções generosas das Escrituras. Isso faz bem para nós. Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nossa igreja e que Deus nos inspire sempre a lermos mais e mais as Escrituras Sagradas, em casa
e coletivamente enquanto estivermos aqui também. A minha esposa me falou de uma mulher, acho que eu contei isso para vocês aqui, uma mulher que faleceu, esposa de um pastor lá do norte do Paraná. Ela gastava 4 horas, né, bem? 5. Ela já estava com os filhos crescidos, tinha tempo. Mas ela, em um período da vida, ela tirava 5 horas do dia dela para estar com Deus lendo a Bíblia. A Eliane gosta muito de acompanhar as pregações do marido dela. Eu tenho vontade de trazê-lo aqui um dia também para pregar para a gente. Quem sabe, no ano que vem. E uma coisa que a Eliane me falou, que escutou da boca dele, é que acho que a filha disse para o pai: pai, nós crescemos e gostaríamos de dar um presente. Eu e o meu irmão gostaríamos de dar um presente para você e para a mamãe. Você disse que o teu sonho é ter uma moto. E nós vamos tentar realizar esse seu sonho. Mas para a mamãe é difícil dar um presente para ela. Porque nós já somos grandes. E nós não sabemos o que a mamãe gosta. Sabe por quê, papai? Porque a mamãe ama uma coisa só: Jesus Cristo. E até hoje nós não sabemos o que ela gosta nessa terra. Porque a mamãe ama Jesus Cristo. O marido disse que... Ele disse que ficou envergonhado. Porque ele disse: minha filha sabe que a mãe ama Jesus. E eu não amo Jesus o bastante como eu deveria. Essa semana eu pensei muito em uma coisa, queridos. Deus nos chamou para sermos monomaníacos por Ele. Amarmos Ele com um amor de loucos. O primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus. Amar. Amar. Com toda a tua força. Com todo o teu entendimento. Com toda a tua alma. Amar. Nós demonstramos este amor aqui, em casa, com a nossa vida, com os nossos recursos, com o nosso tempo. Foi para isso que Deus nos chamou. Amarmos a Ele. Que Deus nos abençoe. Ao fazermos isto, teremos condições de amar o nosso próximo. E os resultados para as nossas vidas, uma profunda felicidade. Que Deus nos abençoe. Vamos despedir as nossas crianças? Chamá-las à frente, orar por elas. Levanta, filhinha. Isso. Dona Lúcia, a senhora pode vir orar pelas nossas crianças? Coisa mais linda. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na tua casa, onde subimos, ó Pai, até aqui para te cultuar, te adorar, te louvar, Senhor. Agora, Pai, despede as nossas crianças, Senhor, para um lugar próprio para elas aprenderem de Ti, Senhor. Grava, Senhor, no coraçãozinho delas, desde a tenra idade, Senhor, a Te amar. A Te amar, Senhor, porque foi para isso que fomos criados, Senhor. Abençoe as professoras, Pai. Dá a elas sabedoria para que elas possam, Senhor Deus, ter aquele carinho com as crianças ao ensinar, Senhor.
Pai querido, sê conosco. Faz, ó Pai, que as nossas crianças já sejam a igreja de hoje, Pai. Sabemos disso. Faz, ó Pai, que a nossa igreja seja, Senhor Deus, muito abençoada. E que possamos, ó Pai, ajudar a cuidar dessas crianças. Pai, abençoe o nosso culto. Abençoe o teu servo que vai nos trazer a palavra. Sê conosco, Pai. Tem misericórdia, carecemos de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, dona Lúcia. Queridos, abram suas Bíblias, por gentileza, no livro do Êxodo, capítulo de número 9. Êxodo, capítulo de número 9, versículo de número 13. Hoje nós vamos pular duas das pragas e vamos entrar num novo ciclo. As duas anteriores, a quinta e a sexta praga, são similares. Tem o mesmo padrão. Nós estamos estudando este livro, que tem essas 10 pragas, e elas estão divididas em 3 séries de 3. Sendo a última, a 10ª, o ápice delas, a morte dos primogênitos no Egito. E elas são iniciadas, cada uma das séries são iniciadas pela seguinte frase: o Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó pela manhã. Olha só, versículo 3. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe. É uma nova série começando. E nós hoje vamos ver a 7ª praga. É a última das séries. Vem a 8ª, depois a 9ª, que são similares, e depois a 10ª. E é uma narrativa extensa. Nós vamos ler hoje, abranger 21 versos. Indica uma coisa: a intensidade do sinal contra o Faraó e contra o Egito se torna cada vez maior, à medida em que o coração deste homem se endurece para Deus. Deus está tentando falar com ele através desses sinais, para que ele se dobre, para que ele se renda a Deus. E ele não tem feito isso, ele não aceita. Então, a intensidade das pragas se tornam maiores, mais fortes contra ele. Vamos ver. Êxodo 9 e 13. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir
para que me adore. Verso 14. Pois desta vez enviarei todas as minhas pragas. Olha só, é a primeira vez na narrativa que aparece a palavra praga. Deus sempre disse sinais, agora é praga. Todas as minhas pragas eu enviarei a você, se você não deixar o meu povo ir. E aonde Deus está enviando esta praga para o faraó? Olha o texto, sobre o seu coração. É lá no interior dele, aonde ele toma as suas decisões, a parte mais íntima e importante da sua vida, o seu coração. Isso está dizendo que a partir de agora esse homem vai sofrer consequências espirituais profundas. O que é a última vez que aparece a palavra coração do faraó? Olha para trás comigo. Êxodo 9, versículo de número 12. Porém, o Senhor endureceu o coração do faraó. Antes, era o faraó que endurecia o seu coração. Agora é o próprio Deus que está endurecendo o coração dele. O que significa isto, pastor? É Deus dando ao homem o que ele deseja. Você deseja me desobedecer? Você deseja viver longe de mim? Você deseja viver do seu jeito? Eu vou trabalhar em você de tal forma que você vai viver do jeito que você quer. E você não vai conseguir mudar esta maneira de viver. Dizem os teólogos que este é o pior castigo que o ser humano pode ter. Deste lado de cá do inferno. É o que o Charles Spurgeon dizia. É Deus dando ao homem o que ele deseja. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que por causa da humanidade se rebelar contra Deus e recusar o conhecimento de Deus, Deus os entrega para que eles vivam de acordo com seus corações. C.S. Lewis dizia que há dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que são sempre orando e pedindo: Deus, que se faça a tua vontade na minha vida e não me deixe fazer a minha vontade nunca. Esse é o primeiro tipo de pessoas. O segundo é aquelas que Deus olha para ela e diz o seguinte: que a sua vontade seja feita. Vai. Você quer viver longe de mim? Vai. Vamos lá. Eu enviarei todas as minhas pragas para o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo. Olha a finalidade. Deus está dizendo por que ele endureceu o coração do faraó e por que ele está enviando as pragas. Olha só, verso de número 14. Para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Lembre-se, meses atrás nós vimos isto. Moisés aparece para o faraó e diz para ele: liberte o meu povo, liberte o povo de Deus. O faraó fala para Deus assim, para o Moisés assim, ó: eu não sei quem é o Senhor. Nunca ouvi falar dele. E não vou deixar Israel ir. Agora, ele está tendo uma aula de teologia magna. Ele está conhecendo as duras penas quem é Deus. Ele nunca imaginou ter uma aula como essa. Para que em toda a terra, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Verso 15. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste. Quer dizer, Deus poderia ter libertado o povo dele na primeira praga. Deus poderia ter dado um sopro sobre o Egito e ter aniquilado aquela nação. Mas Deus manteve eles
porque Deus queria que o faraó e o Egito o conhecessem. E soubesse que Deus é singular, que não há outro como Deus. E aqui nós aprendemos também, queridos, que os seres humanos vivem para cumprir o propósito de Deus. Nós estamos aqui hoje com vida, nós estamos respirando, nós estamos aqui cultuando a Deus, porque Deus tem um propósito para nós. E Ele tem um propósito, não somos nós que temos um propósito, é Ele. Você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? E você teria sido cortado da terra. Verso 16. Mas em verdade foi para isso que eu mantive, para mostrar a você o meu poder. A segunda coisa pela qual ele iria conhecer era o poder de Deus. Deus enviou estes sinais para ensinar sobre o seu poder ao Egito. Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e mostrou para nós que Ele tem poder de realizar aquilo que nós julgamos ser impossível que Ele faça, levantar alguém dentre os mortos. As provações que os cristãos enfrentam é uma oportunidade deles conhecerem o poder de Deus. A situação adversa em que você enfrenta é uma oportunidade, se você professa o nome de Jesus Cristo, se você honra e teme a Deus, não é para a tua destruição, é diferente do mundo. O mundo é julgado para a condenação, os cristãos sofrem para conhecer o poder de Deus. Terceiro lugar, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O faraó deveria conhecer a singularidade de Deus, deveria conhecer o poder de Deus e deveria saber que tudo aquilo estava acontecendo porque Deus desejava que o seu nome fosse conhecido em toda a terra. E nós estamos hoje aqui e queremos que o nome de Deus seja conhecido. Nós queremos que o nome de Deus seja anunciado. Nós queremos que essa cidade seja saturada do nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora, todas as vezes que Deus anuncia o julgamento dele, Ele o faz, queridos, na tentativa do que os homens se dobrem a Ele. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas que odeiam a Deus, que desobedecem a Deus. Deus é diferente de nós. Quando nós vemos uma pessoa muito ruim morrendo ou sofrendo, de alguma forma, nós ficamos satisfeitos porque a justiça está sendo feita. Mas Deus é diferente. Ele não tem prazer na morte do pior ser humano da face da terra. Quando Deus promete julgar, Ele deseja que os homens se arrependam, se voltem para Ele. E olha o que Ele vai fazer, verso de número 17. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado, e tudo que você tem no campo, todas as pessoas e os animais que estiverem no campo, e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Deus dá uma oportunidade para o faraó. Recolha o que é teu. Recolha as pessoas. Não deixem elas no campo. Porque amanhã vai cair uma chuva de pedra. Eu lembro de uma vez em Londrina, uma chuva que deu de pedra, queridos, que arrebentou a cidade de Londrina, Cambé. No tempo que eu estava lá, que eu morei lá.
E eu estava lendo esse texto, lembrando disto. Que terrível. Vidros de carros quebrando na avenida. Eu lembro que a UEL ficou destruída. Eu que passava pela UEL todo dia para estudar. A universidade destruída, Renan. E não foi páreo, não foi nem o início do que aconteceu no Egito. Mas Deus avisou antes. E qual foi a reação dos egípcios? Verso de número 20. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor, fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Está aqui, queridos, como as pessoas respondem à palavra de Deus. Sempre foi assim. Continua sendo assim. E até quando Jesus voltar será assim. Há alguns que recebem com temor e obedecem, e recebem com fé. E obedecem a Deus. E há outros que zombam, ridicularizam e desprezam a palavra de Deus. E o que aconteceu no Egito há 3.500 anos atrás é apenas um prenúncio do que vai acontecer no futuro. E hoje Deus está dizendo a todos nós: vocês precisam colocar a confiança de vocês em Jesus Cristo, o meu Filho. Vocês precisam abaixar a guarda. Vocês precisam se render a Ele. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam confiar nele para que vocês sejam livres do grande julgamento que está para vir no futuro. E a salvação, queridos, é a mesma, é uma reação à palavra de Deus. E você responde à palavra de Deus aceitando, obedecendo, ou você responde desprezando a palavra de Deus. Não há outro caminho. A obediência segue a fé, que é antecedida pela palavra de Deus. Você não pode deixar e adiar hoje. Você não pode adiar a decisão de obedecer a Deus hoje. Você não pode adiar a decisão de hoje colocar a sua casa em ordem. Você não pode adiar a decisão de hoje tomar a grande decisão, me desculpe a repetição da palavra, de andar com Jesus Cristo, de abandonar o pecado. Hoje. Verso 22. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Por quê? Porque Deus separa o seu povo. Deus faz distinção do seu povo. A menos que você seja povo de Deus, a menos que você tenha se rendido a Jesus Cristo, Deus não fará distinção da sua vida no dia do julgamento.
como foi a reação do faraó? Como que você reagiria? Como você tem reagido aos tempos difíceis, aos tempos do julgamento? Como que o teu coração está reagindo a tudo que tem acontecendo no mundo, a tudo que está acontecendo na tua vida, a proximidade da tua morte, do julgamento vindouro? Como que o teu coração tem reagido a tudo isto? Verso 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Está difícil, chama um pastor. Vamos lá. Que bom. Foram procurar a igreja. Isso é bom. Você deve fazer isto. Você deve procurar alguém da igreja. Não precisa ser só o pastor. Quando as coisas estiverem ruins, procure alguém que ande com Deus para te ajudar, para te orientar, para orar com você. E olha o que ele diz. Eu estava lendo isso, eu fiquei encantado, fiquei pensando, nós ficaríamos alegres se alguém chegasse aqui na igreja e dissesse o que o faraó falou. Eu até pedi uma pizza hoje à noite em casa, para festejar. Porque vocês não têm ideia, tem culto que eu saio daqui e eu vou festejar, queridos. Sabia? E adivinha o que eu faço? Eu peço pizza. Porque eu saio feliz. Nós daríamos um churrasco, seu Hernani. Se entrasse as pessoas aqui na igreja e dissessem o que o faraó falou. Olha só. Desta vez pequei. Como é difícil o ser humano falar isto. Eu errei, eu pequei. Desde o jardim do Éden nós estamos tentando esconder os nossos pecados, ou colocar os nossos pecados sobre os outros. Quando o casal pecou, Adão e a Eva, Deus perguntou para o Adão: Adão, onde você está? Ele disse: olha, Senhor, eu estava muito bem até encontrar essa mulher que o Senhor me deu. Se eu não tivesse casado com ela, a minha vida estava uma beleza. Eu não pedi ela para o Senhor, foi o Senhor que me deu. E agora eu estou perdido, eu estou desorientado, eu estou com medo, espiritualmente eu estou falido. E aí Deus chegou para Eva e disse para Eva: Eva, o que você fez? Olha, as perguntas são diferentes. Para Adão, Deus pergunta para ele: onde você está? Para Eva, Deus pergunta: o que você fez, Eva? Ela disse: a serpente me enganou e eu comi do fruto. Desde o jardim do Éden, nós estamos colocando a culpa nos outros. Pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados. A Eva é a irmã da igreja que culpa sempre o diabo. Nunca diz: fui eu. E o Adão é o macho frouxo, que não assume a sua responsabilidade, mas culpa a mulher e culpa a Deus também. Mas o faraó é nobre. Eu pequei. E olha só, ele está começando a conhecer a Deus. Ele diz: o Senhor é justo. Tudo que eu estou sofrendo, eu mereço sofrer. Deus é justo. Deus não está punindo a mim e o meu povo além do que nós merecemos. Ele é justo. Porém, eu e o meu povo somos ímpios. Queridos, é uma confissão de pecados extraordinária, que cada vez mais está difícil de se encontrar. E nós colocamos na nossa liturgia aqui no culto um momento da gente pensar nos nossos pecados. E você já percebeu que rapidamente nós paramos.
Não dura nem um minuto esse período que nós temos aqui no culto, em que nós falamos assim, vamos confessar os nossos pecados, vamos pensar naquilo que nós fizemos a semana inteira contra este Deus santo. E rapidamente a gente termina. E nós achamos Deus muito rigoroso quando Ele julga a humanidade. E sabe por que nós achamos Deus rigoroso? Porque nós temos uma percepção muito pequena da sua santidade. E nós temos uma percepção também muito baixa do que é o pecado humano. Como nós não conhecemos a Deus, que é santo, santo, santo. Como nós não conhecemos a nós mesmos e os nossos pecados, então nós ficamos horrorizados com esta ideia de pecado, pecado, pecado. Mas é o pecado que traz sofrimento ao mundo. E foi o pecado responsável por levar Jesus Cristo à cruz. Entretanto, Deus venceu o pecado ao ressuscitá-lo dentre os mortos e oferece a nós hoje a libertação do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, o apóstolo João diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão. Se dissermos que não temos pecado, a Bíblia diz que fazemos de Deus mentiroso, e a verdade dele não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Versículo 28. Orem ao Senhor. Nós ficaríamos felizes, alguém pedindo oração. Nós somos tão arrogantes que nós não oramos e não pedimos oração também. A situação está caótica em casa, no casamento, as finanças. Nós não procuramos ninguém para dizer o seguinte, durante um mês, vamos orar comigo todos os dias para que Deus me livre dessa situação que estou vivendo, para que Deus abençoe meu casamento, abençoe minha família. Orem por mim. Pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Terceiro lugar, eu os deixarei ir. Eu vou obedecer a Deus. E vocês não ficarão mais aqui. Parece que o pastor Moisés não sentiu muita firmeza no faraó. Quanto menos discernimento nós temos das coisas de Deus, mais inocentes nós somos, mais enganados nós somos. Nesses últimos 10 anos aqui em Balneário Camboriú, queridos, vai fazer 10 anos em janeiro. Se o Senhor permitir, se eu não morrer até lá, vai completar 10 anos. Eu estou levando tanta pancada aqui. Sabia, Renato? Tanta pancada. Porque me falta discernimento. A gente se encanta com coisas que Deus não se encanta. Porque Deus conhece, a gente só conhece o exterior das pessoas. Mas Deus conhece o interior, queridos. Sabia? É o coração. Quando ele foi mandar ungir Davi, ele disse para Samuel, não é nenhum desses filhos de Jessé. Mas quem é então? Não olhe, Samuel, para o exterior dos homens. Porque eu não fico impressionado com a beleza física, eu não fico impressionado com palavras. Deus conhece o nosso coração. Olha o que o Moisés diz. Quando eu sair da cidade, versículo 29, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Verso 30. Mas quanto a você e aos seus oficiais,
eu sei que ainda não temem ao Senhor Deus. Moisés diz para o faraó o seguinte: vocês estão procurando a Deus apenas para se livrar dos problemas que vocês têm. Quando resolver o problema da chuva de pedras, vocês vão fazer assim para Deus. As conversões que são feitas sobre emoção, elas acabam quando a emoção acaba. Quando as pessoas buscam a Deus porque elas estão com um problema, tão logo o problema se resolve, elas se esquecem de Deus, porque elas no fundo não querem Deus, não querem amar a Deus. O que elas querem é a solução imediata dos seus problemas. O Moisés percebeu isso logo. Por isso que aqui, queridos, nós precisamos entender isto. Se nós queremos que esta igreja cresça saudavelmente e que as pessoas tenham um encontro com Deus, nós não podemos cair na armadilha de dar para elas o que elas querem. Quando eu fui para Passo Fundo, meu primeiro pastorado, em 2007, um lugar muito pobre, o que eu fui fazer? Eu fui atrás de comida, de roupa para dar para o povo. Porque eu pensava que se eu desse comida e roupa para o povo, que não tinha comida e não tinha roupa, eles iriam para a igreja. E eles iam para a igreja no dia em que nós distribuíamos as cestas básicas, quando nós conseguíamos roupa, doações de roupa de todo o Brasil. Mas no domingo seguinte, cadê o povo? Eles estavam trocando a roupa por pinga, por pedra de crack. Trocando a cesta básica por pedra de crack, por bebida, por chimia, por linguiça, por torresmo. Versículo 33. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Moisés ora, ele sabe que o faraó não vai mudar, que o coração dele é perverso, mas mesmo assim ele ora. Porque nós somos chamados para isto, para orar por essas pessoas ímpias que não querem a Deus. 34. Quando o faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, olha só, queridos, a tese aqui, tornou a pecar e endureceu o coração. Ele e os seus oficiais, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como não surpreendeu a Deus, tá? Deus não ficou surpreendido com a decisão dele, porque Deus é soberano. Deus conhece o que nós vamos fazer daqui a um ano. Como o Senhor tinha dito a Moisés. O que é um arrependimento verdadeiro? É quando nós falamos, eu pequei. Orem por mim. A partir de amanhã eu vou para a igreja. A partir de amanhã eu entrarei no grupo de discipulado. A partir de amanhã eu vou ser um novo crente. Quero me candidatar a ser batizado e se tornar membro da igreja. Vou ser um cristão verdadeiro. Tudo isso é importante. Mas o arrependimento verdadeiro é quando nós abandonamos o pecado. Quando nós abandonamos a prática do pecado, é aí que acontece o arrependimento verdadeiro. E a evidência do arrependimento verdadeiro
É quando há mudanças de vida. Porque Jesus Cristo veio ao mundo para oferecer a nós uma novidade de vida. Uma vida diferente, que nada tem a ver com a vida do antigo Egito, mas é uma nova vida, uma vida nova, em que há o perdão dos pecados, e há a libertação da culpa que o pecado promove no coração humano. Deus quer te ver livre de todo o peso da culpa que você carrega, dos teus pecados no passado. Deus quer te ver livre disto. A nova vida inclui também, no presente, em relação ao presente, o vencer a força do pecado no seu coração. E a nova vida inclui, em relação ao futuro, a libertação total do pecado, a libertação total deste mal que nos impede de ser felizes completamente e de experimentarmos a presença de Deus. Novidade de vida. Agora, o desafio que esse texto traz para nós, queridos, é este. As dificuldades que nós estamos enfrentando nos últimos anos, desses 2 anos, 1 ano e meio, todos nós estamos enfrentando. Alguns em proporções maiores ou outras. Isso tem te levado para perto de Deus. E quando dizemos levar para perto de Deus, é esse arrependimento profundo, é um desejo de ter uma nova vida, é o desejo de servir a Deus, é o desejo de amar a Deus, é o desejo de ser um cristão excelente. Ou isto está deixando você aquém desta vida gloriosa? Você precisa se localizar nesta história hoje. Por quê, queridos? Porque a salvação é gloriosa demais. Deus enviou o seu Filho ao mundo, e nós iremos celebrar isto daqui a pouco. A vitória de Deus sobre o pecado, a vitória de Deus sobre o mundo, a vitória de Deus sobre o diabo, para oferecer a todos nós a nova vida, a nova esperança, a nova alegria, a nova perspectiva de vida. É para isto que Deus te chamou, é para isto que Deus te escolheu, é para isto que Deus trouxe você hoje, a nova vida com Ele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Que hoje seja agora um momento para você confessar os seus pecados. Confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda a nossa injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Mas nós confessamos e confessamos. Senhor, se o Teu Espírito agir em nós, se o Teu Espírito Santo agir em nós, se agradar de nós, Ele nos levará à confissão. Se o Teu Espírito agir em nós, Ele fará uma limpeza tão profunda dentro da gente,
E essa limpeza vai resultar em alegria profunda, em libertação, em cura. Há muita doença, Senhor, emocional, que tem fruto das nossas decisões espirituais, do pecado. Se o teu Espírito agir, nós seremos livres da maldição do Egito, do tempo da escravidão. Se o teu Espírito agir, nós seremos livres dos resquícios da antiga vida no nosso interior. E seremos mais leves, alegres, realizados. A ansiedade feroz não terá espaço no nosso coração. Senhor, nós imploramos pelo Teu Espírito Santo. Nós imploramos pelo Teu Espírito Santo, que age sempre em conjunto com a Tua palavra. Vem, Espírito Santo, e leva-nos à confissão e o abandono do pecado e uma nova vida. Imploramos por isto. O Senhor já nos deu Jesus Cristo. Nos deu Ele, o sangue dele derramado, que nos purifica de todo o pecado. Agora nós oramos, sabendo que o Senhor também já nos deu o Espírito Santo, para que Ele possa agir no nosso meio e realizar a Tua obra, para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém e amém. Vamos ficar em pé, queridos, certos de que Deus nos perdoa, certos de que Ele já nos ofereceu perdão. Nós vamos cantar, alegres, radiantes, e participar da mesa dele. Amém? Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações
e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome É o seu, tu és digno de louvor. eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Às vezes nós não temos uma ideia de um Deus pequeno demais, que se acomoda às nossas expectativas, que são pequenas demais. Não, Faraó, você vai saber que não existe ninguém na terra como eu. Você vai conhecer o meu poder e você vai saber que o meu nome haverá de ser anunciado em toda a terra. Amém? Nós vamos agora participar da mesa do Senhor. Vamos lembrar, queridos, da sua morte, da sua ressurreição, da sua entrega por nós naquela cruz. O julgamento maior que alguém já sofreu não foi no Egito, quando eles experimentaram as 10 pragas. E eles eram culpados por isto, mas o julgamento maior, quem sofreu foi Jesus Cristo, porque ele nunca cometeu pecado. Nunca houve dolo nos seus lábios. Entretanto, ele morreu por nós naquela cruz, como inocente, recebendo os nossos pecados sobre ele e transferindo para nós, que cremos nele, a sua justiça. Isto é o Evangelho de Jesus. É sobre isto, queridos, sobre a morte dele, sobre a sua ressurreição. E hoje nós temos aqui 2 elementos que mostram o Evangelho: o pão e também o cálice. O pão simboliza o corpo de Cristo que foi dado por nós. O cálice simboliza o sangue dele. Não é o sangue dele, tá bom? Isso aqui é um suco de uva. E nem quando a gente ora se transforma em sangue. E nem o pão. Tá bom? Não é uma transubstanciação. E nem uma consubstanciação. É pão e suco. Ou, as igrejas antigas eram vinho. Tem igreja que tem vinho ainda. Mas por causa dos irmãos que são alcoólicos, tem problema com álcool, suco. Entretanto, quando nós oramos e recebemos esse pão por fé, ele é o corpo e o sangue de Cristo, pela fé. Se você não tem fé, eu sugiro que você não pegue esse cálice e nem esse pão. Não faça isso. Tudo que nós fazemos sem fé é pecado, a Bíblia diz. Mas se você tem fé, ainda que pequenininha, do tamanho de Jesus Cristo, de um grão de mostarda, você pode vir aqui
confiando de que você receberá as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo ao receber o pão e ao tomar o cálice. Só membros da igreja presbiteriana devem comer? Não, de maneira nenhuma. Se você fez uma aliança com Jesus Cristo, não importa a igreja que você vá e que você pertença, porque não foi nenhuma igreja que morreu por você, foi Jesus. E hoje Ele está convidando você para vir aqui à mesa, comer o pão, beber o cálice. É o culto mais especial para nós. Nos remete ao Evangelho de Jesus, aquilo que Ele fez por nós. Quando você comer esse pão e beber esse cálice, lembre-se, Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo te ama. Te ama. Te ama. Quem morreria por você? Jesus morreu. Essa fileira aqui, até chegar lá na última, depois dessa daqui, tá bom? Peguem os elementos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares
prometeu: não te deixarei, nem te desampararei. Ele prometeu: estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu enviar o seu Espírito Santo a nós. Ele prometeu nos levar aos céus para estar com Ele. Ele prometeu nos colocar em uma mesa e servir-nos a refeição celestial e enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Incomparáveis são suas promessas para nós. Amém? Todos se serviram do pão e do cálice. Queridos, esse pão está cheirando tão gostoso. Foi a dona Lúcia que fez. Eu não queria cortar ele não, eu queria levar ele para mim. É pecado? É sacrilégio? Comer o pão do altar? Hein? O Davi comeu quando teve fome, não foi? A dona Lúcia disse que tem mais lá, viu, queridos? Procurem ela depois. Ó, o cheiro tá bom demais. Isso aqui é recheado, dona Lúcia? Mas eu estou sentindo o cheiro de alguma coisa aqui dentro. Hã? Rapaz, mas que cheiro bom, irmãos. Dona Lúcia, Deus abençoe a senhora, tá? Retribua com bênçãos dos céus. Tem mais ali, né? É para mim também? E esse aqui também, glória a Deus. Então o irmão vai doar o dele. Cheira aqui, mineiro. Ó, eu desde novembro, quando eu peguei o Covid, eu não estou sentindo cheiro de nada, mas eu não sei, queridos, acho que foi um milagre. Olha aqui, mineiro. Cheiro eu sou bom. Vem aqui. Sou bom de cheiro. Olha aqui, Silvana. Não tá cheirando, não tem recheio aqui dentro? Eu estou falando, irmãos, não estou brincando, não. Oi. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, queridos, nesse momento de fome no Brasil, não se reúna com a sua família na mesa e não deixe de dar graças, viu? Nós somos privilegiados. Tem pessoas com muita fome nesse país já. E há tanta fartura na nossa mesa. Dê graças. Quando a gente dá graças, sabe o que nós estamos dizendo? Senhor, eu não mereço isso. Veio das tuas mãos. Tendo dado graças, até Jesus Cristo reconhecia a dádiva e o amor do Pai dele por ele. Tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, depois de comer, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, que o meu Pai prometeu a vocês. Façam isto todas as vezes em memória de mim. Sabe o que diz essa nova aliança? Jeremias 31 diz que Deus jamais iria se lembrar dos nossos pecados. É essa a base da nova aliança. Ele iria esquecer dos nossos pecados. Está aqui o pão e o cálice. Vamos fazer isto em memória dele. Sou privilegiado, viu?
Vamos orar. Vamos orar, queridos. Você pode falar uma palavra para Jesus Cristo agora? Agora? O que Ele representa para você? Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Que a graça preciosa desse Jesus Cristo, que é melhor do que a vida, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, com os teus filhos, com os filhos dos teus filhos, hoje e sempre. Amém. Vamos recitar a nossa doxologia? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.